Graça e paz. Louvado seja Deus pela palavra que já ouvimos agora. Coisa boa, né? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o reverendo. Que cada dia mais ele seja usado por Deus para edificar a sua igreja. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto básico da nossa conferência. Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus aplique a porção lida de sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela segunda palestra, a primeira palestra que tivemos, pela tua graça que toca o nosso coração, pela direção do Senhor, pela instrumentalidade do teu servo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui para aprender com a tua palavra. E rogamos que seja servido ao Senhor nos conduzir agora nessa segunda palavra. Que o Senhor estenda a tua mão de poder, de graça, e que o Senhor edifique o teu povo em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero falar sobre o que ensina a grande comissão. O que ensina a grande comissão. O propósito do Evangelho de Mateus é inspirar a igreja do passado, do presente e do futuro a servir e a promover o reino de Deus, apresentando Jesus como o rei que trouxe tão grande redenção. Então Mateus quer nos apresentar esse rei que é redentor nosso. Este evangelho ensina que Jesus cumpriu as escrituras da antiga aliança. Ele é o Messias prometido ao seu povo. Esse evangelho também quer ensinar sobre o reino de Deus, que foi inaugurado no primeiro advento do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio aqui e inaugurou o reino. Ele também quer nos ensinar que todos os discípulos de Jesus, todos deverão anunciar o reino a todos os povos. E por fim, a plenitude do reino de Deus, que acontecerá no segundo advento de Cristo. Então essa notícia é urgente, é para agora, não é para amanhã. Ela tem que ser divulgada urgentemente, né? Precisamos sair dessa estatística de 80%, que isso nos assombra. 80% que fica só como espectadores. Precisamos mudar esse contexto, né, como vimos hoje. O ensino de Mateus é vital para a vida cristã. Ele permeia todas as suas páginas. E neste nós temos o ensino da ética cristã. Jesus Cristo ensina em Mateus e como os seus discípulos deverão viver, deverão se comportar na sociedade, deverão agir como pessoa e como cidadão do reino. Mas também esse evangelho nos ensina sobre os sacramentos, batismo e santa ceia, que traz um grande significado para a nossa vida, né? Um simbolismo espiritual. Jesus derramou seu sangue, Jesus morreu para redimir um povo,
para resgatar a sua igreja do poder das trevas, para transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas também esse evangelho nos ensina sobre a pessoa e a obra de Cristo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele assumiu a forma humana, ele se fez homem, ele esteve entre nós, ele sabe o que é padecer. Mas também esse evangelho ensina sobre a missão da igreja, a missão que a igreja deve desenvolver, que a igreja deve fazer. Mateus, ele começa e termina com o ensino. Vejamos o que a grande comissão nos ensina. Em primeiro lugar, a grande comissão nos ensina sobre a autoridade de Jesus. O texto que acabamos de ler, eu gostaria que você permanecesse com o texto aberto, diz assim: e Jesus, aproximando-se, versículo 18, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Não é só uma parte, não é só uma porcentagem, é toda a autoridade foi dada a Jesus. Mas por que Jesus tem essa autoridade? Meus irmãos, porque Ele é criador de todas as coisas. Aquele que cria, aquele que criou todas as coisas, tem poder sobre todas elas, sobre a sua criatura, sobre as suas criaturas, sobre o universo. O Senhor, observe que Paulo diz assim, que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo fala da pré-existência de Cristo e fala de tudo aquilo que está sustentado, não só criado, mas sustentado por Jesus. Então, aquele que tem essa autoridade sobre todas as coisas que Ele criou, Ele é aquele que pode dar autoridade à igreja. E que bom saber nessa manhã que nós iremos fazer a missão não na nossa autoridade, não na autoridade da nossa denominação, mas na autoridade de Jesus. Iremos fazer a missão. Ele é o cabeça, diz Paulo lá em Colossenses 1, 16 e 17, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha só. Então observe que Paulo está falando também aqui dessa autoridade. Se ele tem a primazia, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E isso deve nos motivar a pregar o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque nós recebemos a autoridade daquele que tem. Que bom saber que quando nós discipulamos, anunciamos, pregamos a palavra, essa autoridade está conosco. Isso nos motiva a pregar, isso nos assegura de que a nossa pregação pode ter resultados maravilhosos, porque há uma autoridade que foi dada por aquele que tem. Como Redentor, a sua autoridade se expande e aprofunda-se. Então, Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Mas observe que essa autoridade está relacionada ao céu. Ele tem autoridade no céu, e significa que todas as forças e potestades espirituais do mal ou do bem estão sob o seu controle. Jesus controla todas as coisas. Então eu devo pregar o Evangelho, porque ninguém, nenhum poder pode impedir isso da igreja pregar o Evangelho. Nenhum poder. Eu já citei hoje pela manhã, na devocional, citei que eu fui para uma região, o meu primeiro campo missionário foi em Sergipe, na minha terra natal. E lá existia muito espiritismo, o bandismo na região. E nós oramos por uma família. Logo quando chegamos lá, percebemos que existia uma família que morava próxima à nossa casa, eram vizinhos,
e percebemos um movimento dessa família. Todos os sábados tinha um movimento. E aí, sem saber, ficamos curiosos, porque chegava gente, chegava criança, distribuiu balas. Mas eu não escutava bater tambor, eu só comecei a perceber logo algum tempo depois que existiam umas danças e algumas mulheres vinham com a roupa branca, vestido longos e começavam a dançar. E nós começamos a orar por essa família, E costumávamos realizar o culto matutino de oração. E aí oramos por vários dias, alguns anos, orando por essa família. Descobrimos que era uma família que era um bandista e colocamos diante de Deus essa família em oração. E algum tempo depois, num aniversário que estávamos realizando da nossa igreja ali naquela localidade, entra no culto de aniversário uma mulher que era membro dessa família e ela participa do culto. Os irmãos ficaram pasmos porque sabiam quem era, né? Ela participou do culto e depois do culto ela me procurou e ela disse: olha, pastor, eu estou vindo para ficar, mas eu queria fazer uma pergunta ao Senhor. O Senhor sabe com que o Senhor vai lidar? Aí eu disse assim para ela: filha, você serviu a vida toda a criatura, eu sirvo o Criador da criatura. Nós servimos aqui o Criador da criatura. Ele tem domínio, Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e basta uma palavra, o milagre vai acontecer. Para a glória de Deus, aquela família foi alcançada pela graça de Jesus. Não foi fácil não, foi luta, muita luta, irmãos. Muita luta. Trabalhar nessa área de libertação é muita luta. Houve alguns casos de possessão maligna. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, expulsamos aqueles demônios. Aquela família abraçou a fé cristã. E uma das coisas que me trouxe uma alegria grande no meu coração foi quando a mãe e as filhas que participavam, o pai que não chegou a entregar a vida a Jesus, nos procuraram e disse: pastor, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Qual é o primeiro passo? Eu digo: o primeiro passo que vocês devem fazer é renunciar a tudo que vocês viveram até hoje e começar uma nova história, uma nova vida com Jesus Cristo. Vocês precisam se desfazer de tudo aquilo que estava envolvido a sua antiga fé. E eles prontamente tomaram a decisão. A autoridade do nome de Jesus, meus irmãos, vai à nossa frente, abrindo o caminho, abrindo as portas, libertando o coração, quebrando grilhões do inferno, expulsando os demônios. O poder do nome de Jesus vai fazendo maravilhas. Essas vidas até hoje estão na igreja servindo ao Senhor. E nós louvamos a Deus e ficamos maravilhados com a autoridade de Jesus. Essa autoridade foi dada à igreja para pregar, para anunciar, para levar esperança, salvação ao coração dos pecadores. Mas, meus irmãos, a autoridade de Jesus é tanto no céu como na terra. Isso significa que todos os acontecimentos na terra estão sob o controle de Cristo. Jesus controla todos os acontecimentos. Ele tem autoridade sobre todas as pessoas, nações e a igreja. Talvez até em algum momento da nossa vida nós somos levados a pensar: meu Deus, o negócio está fora de controle. Não sei se já aconteceu isso com você. Talvez até no momento rampante dizemos isso: o negócio está fora do controle. Nada está fora do controle do Senhor, meus irmãos. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Deus da providência. Ele providencia os meios cabíveis para a sua igreja passar pelo vale, levar a mensagem e conquistar a bênção do Senhor. É Deus quem faz isso. É Ele quem opera maravilhas. Mas Jesus tem toda a autoridade, irmãos, porque Ele é exaltado à destra de Deus.
Jesus, ele realizou o plano de salvação. Ele esteve num estado de humilhação quando morreu, quando assumiu a pele humana, quando tomou a forma humana. Ele esteve num estado de humilhação, mas ele também foi para o estado de exaltação. Jesus foi exaltado. Isso começa na sua ressurreição. Ele ressurgiu, ele venceu o mal que assola a humanidade, a morte que aflige os nossos corações, que causa pavor, que causa, por vezes, medo, angústia no nosso coração. Jesus venceu. Aquele que venceu a morte tem poder sobre a morte. Ele é exaltado, mas também esse estado de exaltação dá-se a partir do momento que Jesus acende a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está lá, intercede por nós, intercede pela sua igreja. Há uma intercessão poderosa, há um sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício uma vez por todas, que intercede, e a sua intercessão é eficaz para sustentar a igreja, para prover para a igreja, para abençoar a igreja, para conduzir a igreja em triunfo. Por mais que em alguns momentos a igreja seja abalada, passe por dificuldades, por lutas, por provações, mas isso não significa que ele que está fora do controle de Jesus. Ele tem o controle na palma das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo descreve isso muito bem quando ele diz lá em Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. O Cristo ressurreto está à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja, e por isso a igreja é vencedora. Por isso a porta ou as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Por mais que em algum momento ela enfrente crise, mas a igreja de Jesus é vencedora por causa da obra de Cristo. Jesus tem autoridade, meus irmãos, porque Ele é soberano sobre todo principado, potestade, poder e domínio. Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Paulo vai dizer isso em Efésios 1:21, quando ele diz: acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus tem poder e tem autoridade sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Glória a Deus. Mas observe que o ensino da grande comissão aqui, em primeiro lugar, é sobre a autoridade de Jesus. Mas o ensino da grande comissão, em segundo lugar, é sobre a missão. E essa missão agora é uma missão que é dada à igreja. Observe que Jesus diz assim, depois que ele fala da sua autoridade no céu e na terra, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O ensino aqui é sobre missão. A missão não fala de uma opção. Aqui Jesus não está falando de uma opção, ele está falando de uma ordem, de um mandamento. É algo para ser feito, é algo que devemos fazer. Temos que levar muito a sério essa ordem, esse mandamento. Mas que mandamento é este? Ele está dizendo aqui que nós precisamos fazer discípulos. Fazer discípulo, a ordem é para isso. E fazer discípulo não é uma coisa fácil, mas também não é difícil. Fazer discípulo é tornar pessoas parecidas com Jesus. É fazer com que pessoas se aproximem do Senhor e tenham compromisso com o Senhor e com a sua obra. Que sejam diferentes e que façam a diferença numa sociedade.
Em muitos casos, meus irmãos, há pessoas que dizem ser discípulos ou discípulas de Jesus, mas essa fala fica apenas na fala, não vai para a prática, não vai para a vivência, para o comportamento. Jesus não quer apenas que venhamos dizer que somos discípulos dele. Ele quer muito mais do que isso, que sejamos de fato discípulos dele, que nos tornemos discípulos de Jesus. Esse é o propósito. E quem deve fazer discípulo? A igreja do Senhor Jesus. A igreja. Porque observe, Jesus Cristo, ele passou um ministério, o seu ministério treinando discípulos. Ele treinou discípulo, ele realizou a obra salvadora e agora, quando a igreja está pronta, preparada para dar continuidade à missão que ele começou, ele está dando aqui uma ordem a essa igreja. A igreja do Senhor Jesus já está preparada. A igreja do Senhor Jesus tem aprendido sobre missões. Há muita conferência missionária, muita pregação sobre missões. O pastor aqui certamente tem ensinado muito sobre isso, tem pregado sobre isso. Agora o que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que obedecer. A igreja tem que fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulos aqui significa discípulos verdadeiros e fiéis. Homens e mulheres que realmente vão entender e viver o discipulado. Mas como o mundo conhecerá que somos realmente discípulos de Jesus? João nos responde a isso, meus irmãos. João diz o seguinte, no Evangelho de João, que escreveu João 13:35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Como é que o mundo nos conhecerá como discípulo de Jesus? Segundo a teologia joanina, se nós amarmos uns aos outros. O amor não pode ficar apenas na nossa fala, apenas a nível de ensino, de teoria. O amor tem que ser vivido, tem que ser praticado. Nós precisamos viver o amor para que o mundo veja o amor em nós e creia. Infelizmente, meus irmãos, parece que há um afastamento desse princípio na mente de muitos crentes. Porque muitos crentes têm ouvido sobre o amor e têm vivido a rivalidade, o preconceito. As pessoas não conseguem viver muitas das vezes, por vezes, em grupo, tem dificuldade de viver em grupo. Às vezes eu brinco com os irmãos, e se nós não estamos sabendo conviver aqui na terra, como nós queremos conviver no céu, meus irmãos? Que lá vai ser uma eternidade. O céu começa aqui. O céu começa aqui. Já estamos nos preparando para os céus, para a presença do Senhor, para viver uma eternidade. Então, é nesse contexto que nós temos que viver o amor, praticar o amor, uns para com os outros. Essa é a maior pregação. É uma pregação poderosa, impactante, que toca no coração das pessoas. E observe que as pessoas que frequentam a igreja, elas nos observam. As pessoas que convivem com você durante a semana no seu trabalho, observam você. Nós somos observados, tanto pelo mundo espiritual como pelo mundo físico. As pessoas nos observam. Vê a maneira como falamos, a maneira como interagimos. E nós precisamos vigiar a nossa boca. Colocar a vigia nos nossos lábios, para falar com sabedoria, porque senão o discurso que você está ouvindo sobre missões no final de semana nessa conferência, amanhã você pode jogar tudo fora, no seu relacionamento
com os seus amigos. Você pode estar impedindo dessa pessoa vir à sua igreja e professar a fé em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você vai impedir da pessoa se converter, que ninguém impede. Quem converte o homem é Deus. Mas ela pode ir em outra igreja, mas não vir aqui, se você não testemunhar verdadeiramente do Evangelho de Jesus com a sua vida, vivendo esse amor, o amor. Meus irmãos, o amor é a identidade do cristão. O amor. Como é que o mundo nos conhece? Se tivermos amor. Isso fala de identidade, né? O amor que nos leva à prática. Mas observe, meus irmãos, que fazer discípulo é viver o amor, ou ensinar o amor, e ensinar com a prática. Mas fazer discípulo também refere-se à sua prioridade, ou a glorificar Deus. Glorificar Deus deve ser a sua prioridade. O Catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? A primeira pergunta. E a resposta imediata a essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele seja a glória eternamente. Amém. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo para glorificar o Senhor. Então a minha motivação, a sua motivação em trabalhar em pró-missões deve ser a glória de Deus. Em alguns contextos aí parece que a motivação é ver a minha denominação se tornar gigante na localidade. É atrair muita gente, porque isso traz celebridade. Atrair muita gente, é ser famoso. Isso não deve ser o pensamento da igreja de Cristo. O pensamento da igreja de Cristo deve ser a glória de Deus. Por que é que nós fazemos missões? Por que é que nós trabalhamos em missões? Por que é que nós priorizamos missões? Por que é que nós estamos nessa manhã trabalhando esse tema tão importante? Porque é para a glória de Deus. O nome dele é que vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus tem toda a autoridade. A grande comissão, meus irmãos, nos ensina sobre a missão. A missão. E em terceiro e último lugar, a grande comissão ensina sobre a dimensão da missão. A dimensão refere-se à geografia da missão. Fazer discípulo de todas as nações. A palavra nação aqui significa uma raça ou pessoas com os mesmos hábitos, uma tribo, uma etnia, um povo. Fazer missões. Mas observe que Jesus ele deixou bem claro essa ideia de que a missão ela começou em Jerusalém, mas ela foi até os confins da terra, o que nos ensina. A missão não ficou só em Jerusalém, não ficou restrita a um povo só. A missão de Jesus abrange o mundo inteiro. Todos os povos que estão debaixo dos céus, em toda parte do mundo, que são alvo da graça salvadora de Jesus. Então a igreja precisa trabalhar missões neste contexto. Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus manda pregar o mundo inteiro, o que é que vai acontecer se você não pregar o mundo inteiro? Talvez até você possa pensar nessa manhã assim. Talvez até muitos de nós que estamos aqui não vamos sair daqui, desse contexto do estado de São Paulo. Talvez até você vai viver a vida toda sua aqui em Itapevi. Nasceu aqui, trabalha aqui, mora aqui. Mas você pode fazer missão à distância. Você pode contribuir com missões.
Você pode ser um abençoador de um missionário, de um campo missionário. E você vai estar fazendo missão do mesmo jeito. Com esse comportamento, com essa atitude, meus irmãos, estamos indo ao mundo inteiro. Estamos pregando. Há um lema na nossa igreja que diz assim: missões se faz, quem lembra? Com os pés dos que vão, os joelhos dos que ficam e o bolso de quem contribui. Você pode fazer missão assim. Talvez até você nunca vai. Você não recebeu um chamado específico para ir evangelizar outros povos. Mas você pode ir contribuindo, fazendo doações, mandando oferta missionária, trabalhando nessa área da igreja. Como aqui tem um grupo que trabalha nessa área da igreja, abençoando campos missionários. Nós propomos lá na Enseada, desde o ano passado, propomos o seguinte: que de tudo que arrecadar no campo indígena, nós vamos contribuir 3% para missões. O nosso alvo é chegar a 10%. E nós estamos desde o ano passado, estamos contribuindo para missões 3%. Eu sempre tenho mostrado isso aos irmãos. Você pode até não ir nesse campo missionário que você está contribuindo, ou em qualquer outro. E indo, andando, viajando, chegando até lá, mas você vai contribuindo, abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, essa contribuição aumentou muito mais, porque nós estamos contribuindo também lá para o Ruanda, o missionário Luiz Henrique, e estamos contribuindo para uma igreja lá do meu estado, também, além dos 3%. Então já aumentou mais, muito mais do que 3% da nossa arrecadação mensal. Meus irmãos, a igreja tem um grande papel. A igreja tem o trabalho missionário. A igreja pode fazer. Recebemos essa autoridade no nome de Jesus. Mas o que é que nós devemos fazer diante dessa realidade? É colocar a prioridade onde se deve colocar. Qual é a prioridade da sua vida? O que você está priorizando como membro da igreja do Senhor Jesus? Você prioriza missões? Você investe em missões? Você apoia o trabalho da sua igreja nessa área de missões? Ou você está no grupo, como vimos hoje pela manhã, daqueles que criticam, daqueles que ficam só dando sugestões? Porque isso tem muita gente na igreja, né? Que sabe dar sugestões. É assim, é desse jeito. Se fosse assim é melhor, né? Nós precisamos estar no grupo que contribui, irmãos, que ajuda, que soma. Alguém já disse que a igreja de hoje parece ser a mesma coisa de uma partida de futebol. A igreja é a torcida e por vezes a liderança aparece o time lá. E que fica uma boa parte, alguns gritando, vai, faz, e outros criticando. Outros reclamando que tinha que ser assim, que a montagem do time deveria ser assim, se fizesse isso aqui melhoraria, o negócio ia dar certo. Parece que estamos vivendo isso mesmo. E nós precisamos repensar nessa manhã qual tem sido a nossa prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? Lembrando, meus irmãos, de que nós temos uma promessa aqui nesse texto. Nós temos uma promessa gloriosa. E essa promessa, quem está fazendo é o Senhor da igreja, aquele que tem toda a autoridade. Ele diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é que nós vamos ensinar no caminho missionário, no caminho da missão? Tudo aquilo que Jesus ordenou, tudo que está na Bíblia, somente a palavra, somente a Bíblia. Não tem outro novo ensinamento, é aquilo que já está proposto para nós. E aí ele faz a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século.
Olha só, o Senhor disse que está conosco todos os dias. Ele não disse, vou estar só hoje nessa conferência. Ele está conosco todos os dias. A presença de Jesus é espiritual, meus irmãos. Quando ele ascendeu os céus, ele cumpriu a promessa. Deus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio estar conosco, ele está com a igreja. Ele capacita a igreja, ele abençoa a igreja, ele conduz a igreja para o momento glorioso, para o encontro com o Senhor nos ares. O Espírito Santo está com a igreja, dando poder à igreja. Olha, o Senhor sempre, em todo momento da história, quando ele chamou alguém ou um povo para realizar a sua missão, ele sempre disse que estaria. Por exemplo, quando ele chamou Moisés, Moisés diz o seguinte: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu. Agora vem uma resposta imediata do Senhor: eu irei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu irei contigo, é a promessa do Senhor. Aqui também nós temos uma promessa do Senhor Jesus Cristo: eu estou contigo todos os dias, todas as horas. Olha só, não só foi Moisés, Josué também, quando assumiu a liderança, ou quando estava prestes a assumir a liderança, o Senhor disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete estar com o seu povo. Glória a Deus. Ele também disse a Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meus irmãos, nós temos que nos alegrar nessa manhã. Nós temos que nos animar. Nós temos que ser encorajados por essas promessas gloriosas, né? Temos o Senhor da missão que está. Ele não é aquele que diz assim: olha, venha, faça a missão e eu vou ali descansar, eu vou me retirar. Não, ele chama para a missão e diz: eu estou com vocês, estou contigo. Observe que aqui tem uma extensão da promessa, todos os dias. A presença de Jesus nos assegura, nos dá poder, conforto, encorajamento, paz e certeza da vitória. A igreja pode fazer o trabalho missionário que foi dado a ela, porque ela tem não só a autoridade, mas a presença do Senhor da missão. A grande comissão, meus irmãos, é para toda a igreja. A grande comissão não é só para os jovens da igreja, não é só para o grupo que trabalha com missões da igreja. A grande comissão é para toda a igreja. Logo, todos devem se envolver no trabalho missionário, devem se engajar para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Então eu gostaria que você saísse daqui animado, encorajado no poder de Deus, para você começar uma nova semana que virá, investindo mais no trabalho missionário, sendo mais presente, atuando mais, querendo ver a coisa acontecer, querendo ver almas sendo alcançadas e transformadas pelo poder da palavra de Jesus. A grande comissão, meus irmãos, é desafiadora para nós, mas a grande comissão é um dever da igreja. Compete à igreja do Senhor dizer sim: eis-me aqui, estou pronto, quero trabalhar, quero ser mais envolvido nessa obra, quero apoiar mais a minha liderança nesse trabalho. Compete à igreja se posicionar para a glória e o louvor do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe para a glória dele. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado
pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Djavan, pelo conselho desta igreja, a equipe que trabalha em missões. Muito obrigado por essa conferência, muito obrigado por cada irmão nesta manhã. Nós nos alegramos no Senhor e assim, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos revestimento espiritual, que o Senhor renove a nossa visão, que o Senhor anime as nossas vidas, que o Senhor encoraje a Tua igreja nessa caminhada, Senhor, que possamos cumprir o nosso papel, que possamos deixar um legado, fazer novos discípulos, para que o Teu nome seja exaltado entre as nações, para que as vidas que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo ouçam por nossas vidas a mensagem de salvação. Ajuda-nos pela mediação de Cristo Jesus, é o que Te pedimos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, muito obrigado.